Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde para quem está assistindo aí em outro horário. Professor Lucas Petri aqui novamente com vocês no curso de Direito Penal específico para delegado de polícia. Já vou passar o slide aqui, deixar para vocês meu nome, meu Instagram, deixa eu só colocar a caneta aqui, meu Instagram, @delegado.lucaspetri. Pessoal, eu passo o meu Instagram aqui para vocês entrarem em contato comigo lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a matéria, qualquer coisa que não ficar clara para vocês aqui nessa aula, entre em contato comigo, peça lá, pergunte, tire a sua dúvida, eu respondo todos os directs, já deixei isso claro aqui para vocês nos outros encontros. Estamos aqui no nosso quarto encontro, continuando a teoria do crime. Lembrando aqui que a nossa teoria do crime, o conceito analítico, tem os 3 substratos aí, e nós iremos trabalhar todos. Já irei colocar o próximo slide, mas antes eu queria conversar com vocês para reforçar aquele compromisso que eu falei no nosso primeiro encontro. Eu gostaria que vocês fizessem um estudo ativo dessa aula. Claro que muitos de vocês estarão vendo essa aula aí no celular, estarão no trânsito, mas caso você esteja em casa, no trabalho e consiga fazer as suas anotações, quanto mais ativo for o seu estudo para concurso público, melhor você vai fixar a matéria. Então, terminando essa aula aqui, que você entre aí no seu site de questões, inclusive aqui do Estratégia Concursos, resolva algumas questões sobre o tema, porque nós não temos tempo hábil aqui para eu resolver questões, porque era uma coisa que eu gostaria muito de fazer com vocês, mas o tempo aqui não possibilita nesse momento, tá? Em breve aí poderemos ter algum curso de resolução de questões, mas agora eu quero que, terminando a aula, ou amanhã pela manhã, você pegue, entre no site de questões, resolva algumas questões sobre o tema, faça suas anotações durante a aula, tornando o seu estudo cada vez mais ativo. Dessa forma você vai lembrar no dia da prova, você vai tirar uma nota boa, e aqui é o que nós buscamos. Perfeito? Vamos dar início à nossa aula então, nossa quarta aula de Direito Penal? Pessoal, voltando aqui, o que nós já estudamos? Vou jogar aqui para vocês. Nós temos aí o conceito analítico de crime. Eu sei que vocês já estão cansados de ver esse slide. No entanto, é o slide mais importante que nós temos aqui para a teoria do crime. Nós já estudamos conduta, já estudamos resultado aqui no nosso bloco 2, já estudamos nexo causal e tipicidade na nossa terceira aula, ou seja, já estudamos o fato típico como um todo. Agora, nós iremos entrar no segundo substrato do delito. Iremos estudar a chamada antijuridicidade, também chamada aí de... também chamada de ilicitude. Perfeito? Aqui vocês podem ver que eu deixei em vermelho para vocês, porque nós não temos elementos dentro da ilicitude, mas nós temos as causas de exclusão. E são essas causas que despencam na sua prova. Aqui na antijuridicidade, nós não iremos estudar elemento por elemento. Nós iremos estudar o conceito de ilicitude, iremos estudar algumas teorias que vinculam a ilicitude com a tipicidade, com o fato típico, e em seguida iremos estudar aí as causas excludentes da ilicitude. Tudo isso aparece na sua prova, tudo isso é muito cobrado, por isso que nós iremos fazer uma aula inteira somente de ilicitude. Aqui, eu já falei para vocês nos outros encontros que nós estamos como um todo. E eu irei aprofundar somente nos tópicos que eu acho que merecem um aprofundamento. Nós aprofundamos na teoria da conduta, nós aprofundamos um pouquinho em nexo de causalidade, nós aprofundamos um pouquinho também em tipicidade. Em resultado, não tem muito o que ser falado, de forma que nós já abordamos o tema por completo, mas aqui em ilicitude nós iremos falar muito mais do que vocês acabam estudando geralmente. Caso você já tenha lido aí o curso de estratégia, já tenha lido uma boa doutrina, você já terá passado por esses tópicos. No entanto, muitas pessoas com alguns materiais mais fracos não irão ter passado por esses tópicos, de forma que iremos aprofundar sim aqui e também na próxima aula aí, quando falaremos sobre culpabilidade. Então, vamos começar falando tudo sobre ilicitude? Vamos lá então. Primeiramente, claro, o conceito.
Ilicitude é a relação de contrariedade entre o fato típico praticado pelo agente e o ordenamento jurídico. Então a contrariedade é aquele fato criminoso, ele vai contra o direito, perfeito? E por isso que ele deve ser considerado criminoso aqui perante a ilicitude. Nós temos duas formas de ilicitude. Primeiramente, a ilicitude formal, que é a contradição entre o fato típico e o ordenamento jurídico como um todo. Mas nós temos também a ilicitude material ou substancial, que é o conteúdo material do fato, que é o chamado de injusto penal. Nós falaremos um pouco aqui sobre o injusto penal. Aqui eu cito o professor Juarez Cirino dos Santos, que é lá do Paraná, inclusive, aonde eu exerço o meu cargo de delegado de polícia. O professor Juarez Cirino dos Santos, ele trata muito bem esse aspecto de ilicitude material. Ele traz aqui como o caráter antissocial da conduta. E eu quero lembrar vocês que essa ilicitude material, ela surgiu no neocantismo e ela é adotada pelo finalismo. Já a ilicitude formal, ela está ali no causalismo. Novamente eu vou puxar aqui para mim. Vocês lembram o que eu falei para vocês lá nas teorias da conduta, que nós utilizaríamos as teorias da conduta para toda a teoria do crime? E aqui temos mais uma aplicação dela, perfeito? Aqui temos essa aplicação da ilicitude. Para o causalismo, a ilicitude é apenas a contradição do fato criminoso com o ordenamento jurídico. Já no neocantismo e no finalismo, nós temos a ilicitude material. Então, além da mera contradição entre o fato típico e o ordenamento jurídico, nós temos aí o caráter antissocial da conduta. Aquela conduta, ela deve violar o senso de justiça da sociedade como um todo. Dessa forma, nós conseguimos avaliar o quão antijurídica é essa conduta. E se ela não for antijurídica o suficiente, nós não temos aí mais o fato criminoso em virtude da ausência de ilicitude material. Tudo bem? Isso aqui nós tiramos ali depois nas causas excludentes da ilicitude. Pessoal, vamos continuar aqui para as teorias da relação entre a tipicidade e a ilicitude. Nós temos várias teorias que caem nesse tópico. No entanto, para delegado de polícia, eu quero te trazer 4 aqui com vocês. 4 são muito importantes. Vou colocar o slide aqui. Primeiramente, nós temos a teoria da autonomia ou da absoluta independência, que foi a primeira de todas, que foi do Belling, certo? Segundo Belling, a tipicidade não tem nada a ver com a ilicitude. Então, um fato ser típico não tem nada a ver com ele ser antijurídico. Para o Belling, indiferente, certo? É indiferente um fato ser típico e um fato ser antijurídico. Não há qualquer dependência entre esses elementos. Já para o Mayer, em 1915, segundo a teoria da indiciariedade ou da ratio cognoscendi, o fato típico já queima ilicitude. Ele usa exatamente esse termo. Há uma chama de ilicitude. O fato típico traduz uma indiciariedade de ilicitude. Pessoal, e essa teoria aqui é muito importante. E por que ela é muito importante? Porque ela é adotada pelo nosso Código Penal. Perfeito? O nosso Código Penal, os nossos tribunais superiores, eles adotam a teoria da ratio cognoscendi, uma teoria lá de 1915. E, professor, e por quê? Primeiramente, qual a consequência da adoção dessa teoria? Pessoal, tendo um indício de ilicitude pelo fato típico, a prova, o ônus de provar a excludente da ilicitude passa a ser da defesa. Dessa forma, é a defesa, é o advogado de defesa que deve provar a existência de uma causa excludente de ilicitude no caso concreto. Não é o Ministério Público, na hora de oferecer a denúncia, que deve provar que não tem uma excludente de ilicitude. Você nunca vai pegar ali na denúncia o Ministério Público colocando excludente de ilicitude
cada uma por si só, falando que não tem aquela excludente ali ao caso concreto, fundamentando sobre isso. Perfeito? Aqui é a defesa que tem esse trabalho. A defesa que deve provar que não tem antijuridicidade ao caso concreto. E isso decorre do quê? Decorre da teoria da ratio cognoscendi, uma vez que praticado o fato típico, lembra a importância que eu falei de nós observarmos a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade lá no fato típico? Vou colocar aqui no fato típico. Pessoal, por isso que é nessa ordem aqui que nós devemos levar. Essa ordem aqui é muito importante. Essa ordem aqui, ela não é à toa. Primeiramente, o operador do direito deve ver se não tem um fato típico. Caso não tenha um fato típico, a análise já acabou por aqui. Já acabou por aqui. Perfeito? Não existe mais crime. Depois de verificado o fato típico, é que nós iremos entrar no campo da ilicitude. E apenas depois que nós iremos entrar no campo da culpabilidade. Por isso, a importância do substrato do crime. Ele deve ser feito dessa forma. Logo, em qualquer curso de direito penal que você for estudar, você vai observar essa estrutura e nessa ordem. Nunca um professor vai começar a falar de teoria do crime lá pela culpabilidade, porque ela deve ser estudada aqui nessa ordem, tá bom? Voltando aqui para onde nós estamos anteriormente, para onde nós estávamos, a teoria da ratio cognoscendi é adotada e nós temos aí a consequência da mudança de ônus da prova para a defesa no que tange as causas excludentes da ilicitude, tá? Vamos lá para mais duas teorias. Nós temos aqui a teoria da absoluta dependência ou da ratio essendi. Essa teoria aqui, você lembra desse autor? Lá do neocantismo, o Mesger, ele também criou essa teoria aqui. Você pode fazer esse vínculo para lembrar que a ilicitude, ela faz parte da própria tipicidade. É a essência da tipicidade. Logo, se um fato não é ilícito, ele também não é típico. Para o Mesger, é tudo a mesma coisa, tá? E aqui, nós tiramos o conceito do injusto penal para o Mesger. O que é chamado o injusto penal? É a junção de fato típico e ilicitude. E é aplicado aqui na teoria da ratio essendi, certo? Então, o injusto penal é a soma dos dois primeiros substratos do delito. E segundo a teoria da absoluta dependência ou da ratio essendi, um fato típico e não lícito, ilícito, ele não deve ser sequer considerado típico. Perfeito? E por último aqui, nós temos as teorias dos elementos negativos do tipo do Adolf Merkel. O tipo penal é composto de elementos positivos ou expressos, ou seja, as que você já conhece elementares do tipo penal, as quais se somam elementos negativos ou implícitos. Então, para o Adolf Merkel, nós teríamos o caput, por exemplo, do Código Penal ali, do crime de matar alguém, deveria ser assim. Deveria estar escrito matar alguém sem estar em legítima defesa, sem estar em estado de necessidade, sem estar em estrito cumprimento do dever legal. Imagina só o tamanho que seria o nosso Código Penal se todo tipo penal viesse dessa forma. Mas para o Merkel aqui, segundo a teoria dos elementos negativos do tipo, as causas excludentes de ilicitude, elas já deveriam estar ali no tipo penal. Notem que a gente tem uma mudança aqui dessas duas teorias, tá bem? Para o Mesger, segundo a teoria da ratio essendi, tipicidade e ilicitude, eles possuem total dependência, mas não está dentro do tipo penal. Nós ainda teríamos as causas excludentes de ilicitude à parte, em outra norma penal. No entanto, aqui para o Merkel, nós teríamos as causas excludentes da ilicitude, os chamados elementos negativos do tipo, dentro do próprio tipo penal. Perfeito, pessoal? Essa teoria aqui, ela cai um pouquinho menos, mas essas três primeiras vocês têm que saber. Vocês têm que saber que o Código Penal adota a teoria da ratio cognoscendi, tá bem? Muito, 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 muito importante. E agora, entraremos aqui as causas excludentes de ilicitude, que estão previstas lá no artigo 23 do Código Penal, tá? Nós temos o estado de necessidade,
nós temos a legítima defesa, nós temos o estrito cumprimento do dever legal e nós temos o exercício regular de um direito. Pessoal, pode observar aqui que segundo o caput do artigo 23, não há crime. Por quê? Porque o Código Penal adota o conceito analítico de crime. Perfeito? E para o conceito analítico, nós já estamos cansados de ver isso aqui, mas eu vou continuar batendo com vocês. O crime é fato típico, mais ilícito, mais culpável. Não havendo qualquer um desses substratos, não há crime. Logo, você excluindo a ilicitude do fato criminoso, não há mais crime segundo o conceito analítico do delito. Por fim, queria falar com vocês aqui sobre o excesso. Nós iremos ver o excesso lá no finalzinho da aula, mas já queria passar para vocês que o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, ou seja, do artigo 23, responderá pelo excesso doloso ou culposo. E aqui, uma importância muito grande, pessoal. Esse parágrafo único, ele não cai, ele despenca em prova, ok? E o que o examinador vai te pegar aqui? Ele vai te pegar porque ele vai falar que é apenas o excesso doloso. Ele vai sumir ali com o culposo. E não, pessoal, é pelo excesso doloso ou culposo. Vai estar na nossa prova, já estou prevendo aqui para você, que vai estar na sua prova, que o agente, em hipótese de causa de excludente da ilicitude, responderá pelo excesso desde que esse seja doloso. E não, falso, pessoal. Responderá pelo excesso, seja ele doloso ou culposo. Ao final da aula nós falaremos mais um pouco aqui sobre o excesso. No entanto, agora eu gostaria de entrar com vocês nas causas excludentes de ilicitude propriamente ditas. Vamos lá, então? Primeiramente, iniciando pelo estado de necessidade. Qual é o conceito de estado de necessidade? Estado de necessidade é a causa legal, uma vez que está prevista em lei, causa genérica, uma vez que está no Código Penal na parte geral, de exclusão da ilicitude, que se manifesta na colisão entre dois interesses jurídicos distintos, sendo necessário o sacrifício de um para salvar o outro por quem não provocou a situação de perigo, nem tem o dever de enfrentá-lo. Logo, nós temos aqui dois bens jurídicos tutelados pela norma penal, dois bens jurídicos distintos, sendo que naquela situação, um deles precisa ser sacrificado. Vamos dar aqui já um exemplo? Vamos supor que eu esteja andando lá na rua e um cachorro venha para cima de mim, mas não é qualquer cachorrinho, não é um chihuahua, é um pitbull. Um pitbull veio correndo atrás de mim, um Rottweiler enorme veio correndo atrás de mim, porque um dono lá soltou ele. Pessoal, eu saio correndo dele e invado a casa da minha vizinha, invado a casa ali de alguém que está próximo, que não é a casa daquela pessoa que estava com o pitbull. Pessoal, eu estou em estado de necessidade, mas eu entrei na casa daquela pessoa, violei o domicílio dela e eu poderia incorrer lá no artigo 150 do Código Penal. No entanto, eu estou em estado de necessidade. Por quê? Porque o meu bem jurídico ali, ele está em claro perigo, certo? Um perigo atual, inclusive, certo? Que isso que a gente quer para o estado de necessidade. E qual é o outro bem jurídico ali distinto que eu acabei violando? Foi o domicílio daquela pessoa que nada tinha a ver com o fato. Certo? Então note, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui para vocês, que é o exemplo que sempre aparece na doutrina, que é o exemplo do náufrago, né? Estou lá com outra pessoa em uma embarcação e só temos um colete salva-vidas. Só temos um colete salva-vidas e o navio realmente está afundando. O navio realmente está afundando e nós estamos lá no meio do oceano apenas com um colete salva-vida. Eu olho para a pessoa, ela olha para mim, quais bens jurídicos aí estão em distinção? O bem jurídico vida, mas é o meu bem jurídico e o bem jurídico dela. Perfeito? Nós temos dois bens jurídicos. Apesar de ser o mesmo bem jurídico vida, trata-se de dois bens jurídicos distintos. Por quê? Porque é o meu bem jurídico vida e o bem jurídico vida dela. Nós olhamos um para o outro e tem ali o colete salva-vidas. Eu saio correndo e pego o colete salva-vidas e saio nadando. E eu sabia que aquela pessoa ia morrer. Infelizmente, eu sabia que aquela pessoa ia morrer, que aquela pessoa ia morrer. No entanto, aqui há o chamado estado de necessidade recíproco, que nós já iremos estudar.
e eu estou em estado de necessidade, eu não irei responder aí pelo homicídio daquela pessoa, tá bem? Perfeito? Vamos lá então agora para um ponto muito importante que eu gostaria de falar com vocês, que são as teorias do estado de necessidade. Nós temos duas teorias para o tratamento do estado de necessidade. Nós temos no Código Penal a chamada teoria unitária. Pessoal, para a teoria unitária, o estado de necessidade ele sempre funcionará como causa de exclusão da licitude, desde que o bem jurídico preservado tenha valor igual ou superior ao bem sacrificado, certo? Então, vamos lá, vamos dar o exemplo. Aquele exemplo do cachorro. Qual bem jurídico nós tínhamos ali em análise? Nós tínhamos o bem jurídico domicílio, patrimônio daquela pessoa que eu invadi a casa, e nós tínhamos ali o bem jurídico integridade física, o bem jurídico vida, meu, perfeito? Então são esses dois bens jurídicos. Qual que é mais importante? Pessoal, aqui na minha opinião, e na opinião acredito que de vocês também, é o bem jurídico vida ou integridade física. Logo, o bem jurídico preservado tinha valor superior ao bem sacrificado. Já no caso do náufrago, que eu citei para vocês, os dois bens jurídicos eram vida. Logo, nós temos aqui o valor igual aos dois bens jurídicos. Pessoal, e caso seja ao contrário, certo? Caso seja ao contrário. Por exemplo, eu estou ali na rua andando, indo em direção ao meu veículo. E eu, como delegado de polícia, eu ando armado, então eu estou ali andando na rua em direção ao meu veículo, e eu vejo que vem uma pessoa andando rapidamente com outro veículo, dirigindo outro veículo, e vai bater no meu carro. Eu vejo claramente que aquela pessoa vai bater no meu carro. E eu não, você não vai bater no meu patrimônio, você não vai bater no meu carro. Eu pego minha arma e dou um tiro na pessoa, certo? Eu pego minha arma e dou um tiro na pessoa e eu mato a pessoa. Quais os bens jurídicos aqui que nós temos em análise? Nós temos o bem jurídico vida da pessoa e o meu bem jurídico patrimônio. Não vou colocar aqui que tinha alguém, não tinha ninguém dentro do meu carro, tá? Não tinha uma criança, não tinha nada. É esse exemplo que eu estou dando para vocês. Apenas o meu patrimônio que seria lesionado. Vocês acham proporcional eu matar aquela pessoa em defesa do meu patrimônio? Não, pessoal. O bem jurídico preservado ali tinha valor menor, tinha valor inferior que aquele bem jurídico que foi sacrificado. Nesse caso, aqui é que temos a diferença entre ambas as teorias. Pessoal, para o Código Penal, o bem jurídico tendo valor menor, vou jogar a tela aqui para vocês, o bem jurídico tendo valor menor, trata-se de uma causa de diminuição de pena. Certo? Então, eu, Lucas, eu irei responder pelo homicídio, mas com uma causa de diminuição de pena. Já nos outros casos, eu, Lucas, não responderei por qualquer crime, em virtude que o bem jurídico preservado teve um valor igual ou superior ao bem jurídico sacrificado. Perfeito? Por isso que ela é chamada de teoria unitária, porque apenas funciona como causa excludente de ilicitude. Logo, nós temos o estado de necessidade apenas como causa excludente da ilicitude. Já na teoria diferenciadora, nós temos duas opções. Nós temos, ora, como excludente de ilicitude e ora como exculpante. Eu vou escrever aqui exculpante para vocês, mas vocês saibam que é causa excludente da culpabilidade. Pessoal, e quando acontece cada uma? Aqui, excludente da ilicitude é a mesma coisa, ali de cima, da outra teoria. Valor igual ou superior do bem jurídico preservado. Tenham muito cuidado, porque as provas costumam inverter. Você tem que saber qual é o bem jurídico preservado e qual é o bem jurídico sacrificado. Isso daqui é uma questão de português, perfeito? Bem jurídico sacrificado é aquele que foi sacrificado. Bem jurídico preservado é aquele que foi ali mantido, perfeito? Então aqui, tendo o bem jurídico preservado, valor igual ou superior, nós teremos a causa excludente de ilicitude. No entanto, aqui que temos a diferença. Quando o bem jurídico
preservado possui valor inferior. Possui valor inferior ao bem jurídico praticado. Enquanto na teoria unitária nós temos uma causa de diminuição de pena, na teoria diferenciadora nós temos uma causa exculpante. Então, ainda assim, nós não teríamos crimes. No entanto, não seria no substrato da ilicitude que seria avaliado isso, mas lá no substrato da culpabilidade. Perfeito? Aqui é uma teoria um pouquinho mais difícil, mas é a teoria adotada pelo nosso Código Penal Militar. Por isso que você tem que tomar cuidado quanto a isso. No Código Penal Militar, quando o bem jurídico preservado possui menor valor, nós temos uma causa exculpante e não uma causa de diminuição de pena. Ressalto novamente aqui para vocês que a teoria unitária, é adotada ali pelo nosso Código Penal. Perfeito, pessoal? Olha que quadro bonito, que quadro cheio. Espero que vocês tenham entendido, porque essa teoria, eu sei que ela é um pouquinho mais difícil, mas vocês têm que entender. Vocês realmente têm que saber essa teoria, tá bem? Então, vamos continuar aqui por estado de necessidade. Agora eu trago para vocês o artigo, e desse artigo aqui nós iremos tirar os requisitos. Vamos lá, então? Considerem esse estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Note, não tem perigo iminente, não tem perigo futuro, perigo atual, tem que estar acontecendo. Que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio. Então eu poderia ali entrar em estado de necessidade para outra pessoa? Sim, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Vamos lá para o parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então eu, como delegado de polícia, vislumbro ali um roubo na rua, eu tenho o dever de agir. Lógico que eu não sou, eu vou puxar aqui para mim, lógico que eu não sou o super-homem, eu não preciso arriscar totalmente a minha vida. No entanto, eu preciso me arriscar para salvar aquela pessoa. É a mesma coisa do bombeiro. O bombeiro ele tem que entrar lá no fogo, ele tem que arriscar a vida dele para salvar determinada pessoa. No entanto, caso não tenha chance, caso ele vá morrer, seja certo que ele vá morrer, o risco de vida seja muito grande, ele não precisa entrar, tudo bem? Além disso, nós temos aqui a adoção da teoria unitária, que eu acabei de falar para vocês. Segundo, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Basicamente, esse artigo aqui diz pra gente o quê? Que se o bem jurídico preservado tiver menor valor, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Perfeito? Vamos lá continuar então para o próximo slide? Aqui eu trago para vocês todos os requisitos aí do estado de necessidade. Como eu já falei para vocês anteriormente, o perigo ele tem que ser atual, ele não é iminente, nem é futuro, ele não pode ser provocado voluntariamente pelo agente. Então eu estou lá numa embarcação, eu e o professor Procópio, eu vou lá e faço alguma coisa para afundar aquela embarcação. Eu já sei que só tem um colete salva-vida. E eu vou lá e faço um furo na embarcação para realmente furar, a gente cair, a gente afundar e morrer. Perfeito? E eu vou lá, para eu matar ele, no caso, né? Porque eu vou lá e pego aquele colete salva-vida e saio nadando. Pessoal, aqui eu não estou em estado de necessidade. Por quê? Porque eu criei aquele perigo. Perfeito? Novamente aqui, a ameaça ali deve ser a direito próprio ou alheio. Então, existe estado de necessidade para direito alheio. Eu não tenho que ter o dever legal de enfrentar o perigo. Caso eu tenha esse dever de legal enfrentar o perigo, eu não estarei em estado de necessidade, eu não posso alegar o estado de necessidade. E aqui, muito importante, pessoal, a inevitabilidade do perigo por outro modo. Aqui nós temos o chamado cômodos de cessos. Tá bem? É o chamado cômodo de cesso, que é o quê? A saída mais cômoda. Pessoal, isso daqui cai em prova, tá? No estado de necessidade, eu tenho o chamado cômodos de cessos. Por quê? Porque caso tenha outra saída mais cômoda para eu fazer, por exemplo,
vamos supor no caso do náufrago mesmo, vamos supor que tenha dois guarda-vidas ali, tem dois, mas eu pego os dois, vamos supor que eu pegue os dois, eu poderia evitar aquele perigo para outra pessoa que queria pegar ali a boia salva-vida? Poderia dar uma para ela. No entanto, eu acabo gerando ali um novo perigo. Aquele perigo ele poderia ser evitado, perfeito? No cômodo de acesso, a saída mais cômoda, ela é presente aí no estado de necessidade. E por fim, nós temos o requisito subjetivo, que é o requisito do conhecimento da situação justificante. E aqui eu quero falar com vocês. Pessoal, esse requisito subjetivo, ele está presente em todas as causas excludentes da ilicitude. E por que é importante você saber? Porque anteriormente a jurisprudência não era pacífica em entender que o agente deveria conhecer a situação justificante. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Temos dois traficantes lá no morro e um deles, ele está praticando uma extorsão mediante sequestro. Ele tem uma criança lá dentro de uma casa, e ele está ali extorquindo a família daquela criança. Aí o outro traficante, por razão de droga, de tráfico de drogas, porque ele quer que o morro seja dele, vai lá e mata esse traficante. Pessoal, qual foi o motivo dele matar o traficante? O traficante ali que estava praticando a extorsão mediante sequestro. Foi salvar aquela criança? Porque se fosse, estaríamos diante de estado de necessidade, certo? Ele estaria salvando aquela criança. Poderíamos alegar aqui até uma legítima defesa, certo? Mas teríamos aí alguma causa de exclusão da ilicitude. No entanto, foi apenas para ele virar o dono daquele morro, foi apenas por causa do tráfico de drogas. Ele não tinha conhecimento da situação justificante, ele não tinha conhecimento daquela causa que poderia excluir a sua ilicitude. Logo, ele deverá responder pelo homicídio consumado. Não irá aplicar aqui nenhuma causa excludente de ilicitude. Perfeito? E esse conhecimento da situação, ele deve estar em todas as causas excludentes da ilicitude. Vamos lá, então, para algumas questões complementares sobre o estado de necessidade, que são questões que aparecem muito na sua prova, tá? Muito mesmo. Cabe nesse estado de necessidade contra estado de necessidade? Sim, pessoal. Cabe estado de necessidade contra estado de necessidade. É chamado o estado de necessidade recíproco. E ele cabe por quê? Porque são dois bens jurídicos distintos válidos. Os dois têm o seu valor. Então cabe sim. É possível o estado de necessidade recíproco. Cito aqui para vocês até o exemplo dos náufragos aí que querem se salvar e só tem apenas um colete salva-vidas, certo? O interesse de ambos é válido. Os dois estão aí em estado de necessidade. Vamos lá para a próxima questão. Cabe estado de necessidade em crimes habituais e permanentes? Pessoal, o que são crimes habituais e permanentes? São aqueles crimes que se protraem no tempo, tá? Nós temos aqui a ação, omissão, e aqui nós temos o fim dessa conduta. E ele se protrai. Ele está aqui, a consumação dele ocorre durante todo esse período, certo? Nos crimes habituais e permanentes, por exemplo, vou citar aqui o exemplo para vocês, da mãe que prende o filho no quarto, ou seja, pratica o delito ali de cárcere privado ou até o delito de sequestro, porque ele usa muita droga. Então ela vai lá e amarra ele no quarto, certo? Pessoal, quais são os bens distintos aí? Poderíamos citar a saúde pública, mas citamos aqui, primeiramente, a integridade do menino, certo? E a paz aí da mãe, poderíamos até falar, né? Mas aí o crime de saúde pública, o bem jurídico de saúde pública. Pessoal, nesse caso não há estado de necessidade, tá? Não podemos colocar o estado de necessidade. Por quê? Porque o perigo, primeiramente, ele deve ser atual e aquele perigo ele não está constantemente se renovando. Aquele filho que está traficando, ele não está traficando o tempo inteiro. Mas ainda que esteja, a inevitabilidade do dano não está presente, certo? Já que poderia evitar aquele dano de outra forma e não cometendo aí o delito. Também temos o médico que exerce a função ilegal da medicina. Vamos supor aqui que uma pessoa esteja exercendo a medicina de forma ilegal. Aqui não é médico, tá, pessoal? Vejam bem
vejam bem esse aspas aqui que eu estou dizendo, que é aquela pessoa que acha que é médico e exerce a função ilegal da medicina. Ela está lá no interior e não tem nenhum médico, certo? Aí ela começa a exercer aquela função. Ela pode alegar estado de necessidade, que ela está ali salvando as vidas das pessoas daquela comunidade, daquele vilarejo? Não, pessoal. Se fosse apenas uma vez, ok, nós poderíamos aí relevar que aquela pessoa fez aquele ato para salvar a vida de determinada pessoa. No entanto, ela exercendo sempre aquele ato, não, tem outras formas aí de a gente evitar o dano, não necessariamente cometendo um delito. Perfeito? Vamos continuar aqui então? Só frisando para vocês, não cabe, tá? Não cabe em crimes habituais e permanentes. Vamos continuar sobre o furto famélico. O que é o furto famélico? É aquele furto que a pessoa furta para comer, porque ela realmente está morrendo de fome, está com fome, certo? E sim, ele é possível. É possível furtar alguma coisa para comer, porque você está morrendo de fome. No entanto, nós temos alguns requisitos aqui feitos pelo STF, alguns requisitos para a gente aplicar o estado de necessidade. Primeiramente, o furto, obviamente, tem que ser praticado para matar a fome. Logo, você não pode furtar uma joia alegando que você vai matar a sua fome, certo? Em segundo, você tem que ser hipossuficiente financeiramente. Ah, professor, eu estava morrendo de fome ali um dia, eu tinha dinheiro no bolso, mas eu estava morrendo de fome e eu fui lá e quis furtar uma picanha para fazer lá em casa porque eu estava com muita fome. Não, pessoal, você não é hipossuficiente financeiramente. Você poderia comprar aquele item, você poderia comprar outra coisa ali para comer. Perfeito? Outra coisa, único recurso de agente. O agente só tem aquele recurso ele só vai conseguir saciar a sua fome daquela forma. E por fim, utilizado em situação de emergência, que para mim aqui nós temos a mesma coisa do primeiro requisito, mas claro que o furto famélico aí só deve ser utilizado quando a pessoa estiver realmente morrendo de fome, tá bem? Vamos lá para uma classificação que eu queria trazer para vocês agora, que é sobre o estado de necessidade defensivo e agressivo. O que é o estado de necessidade defensivo? É quando o agente, ao agir em estado de necessidade, ele sacrifica bem jurídico do próprio causador de perigo. Vou trazer aqui para mim agora. Pessoal, vamos lá. Naquele caso lá do cachorro, que a pessoa ali largou o cachorro em cima de mim. É claro que se a pessoa tivesse largado o cachorro em cima de mim, seria um caso de legítima defesa. Mas vamos considerar que a pessoa não largou, então, que o cachorro fugiu da casa da pessoa. No entanto, o carro dessa pessoa estava estacionado ali na frente da casa dela. Eu, ao invés de sair correndo na vizinha e pular na vizinha, eu pego e me jogo em cima do carro dessa pessoa, certo? Nesse caso, trata do estado de necessidade defensivo. Por quê? Porque eu sacrifiquei o bem jurídico patrimônio do próprio causador do perigo. Foi aquela pessoa que causou aquele perigo. Então, eu sacrifiquei o bem jurídico dela. Eu pulei em cima do carro dela, sacrifiquei ali o patrimônio dela. Perfeito? Quais são os bens jurídicos aqui em análise? Seria a minha integridade física e o patrimônio daquela pessoa. Aquela pessoa que causou o dano, eu me joguei em cima do carro dela para me salvar e causei um dano ali para ela, eu estarei em estado de necessidade. No entanto, nós temos a outra hipótese aqui, que é o estado de necessidade agressivo. Quando o bem sacrificado é de terceiro que não criou ou participou da situação de perigo. Voltando aqui para o caso do cachorro, caso eu tenha pulado na casa da vizinha, eu pulei na casa da vizinha ali pela janela dela, quebrei toda a janela dela, mas para me salvar, eu pulei ali. Pessoal, aqui nesse caso, eu também estarei em estado de necessidade. No entanto, eu sacrifiquei o bem jurídico de outra pessoa que nada teve a ver com a situação de perigo. Ela não criou aquela situação de perigo e ela sequer participou daquela situação de perigo. Perfeito? E qual a importância? Primeiramente, por si só, já é importante você saber essa classificação porque ela cai em prova. E ela cai exatamente dessa forma, tá? Estado de necessidade defensivo e agressivo. No entanto, nós temos aqui outra implicação sobre a reparação de dano, ok? Sobre a reparação de dano. Aqui no estado de necessidade defensivo, a pessoa não tem direito à reparação do dano. Por quê? Porque foi ela própria que causou o perigo,
certo? Logo, eu sacrifiquei o bem jurídico dela, ela não tem direito à reparação de dano. Já no estado de necessidade agressivo, o terceiro, que não criou ou participou da produção do perigo, ele possui sim direito à reparação de dano. Perfeito? Isso daqui a gente já entra na esfera do direito civil, tá? Direito civil. Pessoal, mas um adendo para vocês aqui. Ele tem direito à reparação do dano contra a minha pessoa. Eu saí correndo lá do cachorro e eu pulei na casa da vizinha e quebrei a janela. A pessoa, a vizinha, ela pode entrar com uma reparação de dano contra mim? Pode, não só pode como deve. No entanto, eu poderei entrar com uma ação de regresso contra o causador do perigo, tá? Eu posso entrar com uma ação de regresso, revendo aqueles danos que eu paguei para a vizinha contra aquela pessoa que causou o perigo. E aqui está a principal distinção, claro, além do bem jurídico sacrificado aqui, uma distinção na esfera civil, uma distinção prática e não apenas doutrinária, tá? Vamos continuar então? Mais uma questão sobre estado de necessidade, e essa questão aqui também se aplica à legítima defesa. Quando há estado de necessidade e erro na execução, a chamada aberratio ictus, prevista lá no artigo 73 do Código Penal. Pessoal, eu não vou ler o artigo inteiro aqui para vocês, mas basicamente, por erro ou por acidente, por erro no meio dos usos da execução, ou por acidente, o agente ele deseja atingir determinada pessoa. No entanto, ele acaba atingindo pessoa diversa. Então, eu estou ali me defendendo. Por exemplo, no caso do cachorro. O cachorro sai correndo me atacar. O único meio disponível que eu tenho é minha arma de fogo, certo? Então, nós temos aqui o bem jurídico vida, novamente, e também ali a vida do cachorro, no caso, né? E o único meio disponível que eu tenho no momento é minha arma de fogo. E o cachorro está raivoso, espumando, correndo atrás de mim. Eu pego a minha arma e, infelizmente, atiro nele. Tá? Para dizer que eu não matei ele, eu acertei ali a pata dele. Que eu não gosto, eu gosto muito dos animais, então eu acertei somente a pata dele. No entanto, ali, loucamente, naquele momento de estresse, eu acabo acertando também o patrimônio de outra pessoa. Ou eu acabo acertando alguma pessoa. E essa pessoa, inclusive, vem a falecer. Eu estava ali nervoso com a minha arma, peguei, atirei, dei 3 tiros, e infelizmente acabou pegando numa pessoa e a pessoa faleceu, certo? Nesse caso, eu considero a vítima virtual, tá? No caso ali, eu consideraria o objeto, né, o cachorro ali, eu faria essa consideração e eu não responderia pelo crime de homicídio, tá? Eu não irei responder pelo crime de homicídio. Por quê? Porque ali foi um erro nos meios de execução e se aplica aqui o artigo 73 do Código Penal. Mesma coisa para a legítima defesa. Vamos supor que eu tenho uma pessoa vindo atrás de mim com uma faca, certo? Tem uma pessoa vindo atrás de mim com uma faca, correndo loucamente atrás de mim com uma faca. Eu pego a minha arma de fogo e começo a atirar nela. E começo a atirar. E, infelizmente, o meu tiro acaba atingindo outra pessoa. Acaba atingindo ali outra pessoa que não tinha nada a ver com o fato. Pessoal, eu considero aqui a vítima virtual. A vítima que eu queria acertar. Perfeito? Eu queria acertar quem? Eu queria acertar quem estava com a faca. Então, mesmo que aquela outra pessoa venha a óbito, não tendo dolo na minha conduta, e não havia dolo na minha conduta aqui, eu não responderia pelo homicídio daquela pessoa, uma vez que eu estaria amparado ali pela excludente de ilicitude, tá? Seja estado de necessidade ou seja legítima defesa. Basicamente, você sempre pega a vítima virtual, o que você queria atingir, a pessoa que você queria atingir. Perfeito? Vamos continuar então? Para mim, estado de necessidade é isso aqui que você tem que saber. Nós já vimos aqui tudo de estado de necessidade, tá bem? Tudo mesmo. Agora iremos continuar tudo que cai nas suas provas, né? Que aqui, eu sempre digo nas nossas aulas, eu quero que você vá bem na prova, certo? Para mim, se você quiser estudar direito penal, eu fico muito feliz que você queira estudar direito penal para valer, fazer um mestrado, entrar na área acadêmica, ou inclusive ver um curso extensivo, ver mais aulas minhas, a gente aprofundar realmente o tema do direito penal. No entanto, aqui nessa aula eu quero que você acerte as questões de concurso público para delegado de polícia, tá? Tô passando os tópicos que caem aqui na sua prova para delegado de polícia. Perfeito?
Vamos lá, então, entrar para outro instituto, que é o Instituto da Legítima Defesa. Muito importante a legítima defesa, é uma causa excludente de ilicitude que acoberta a conduta de repelir de si mesmo ou de outrem, ou seja, o seu direito ou o direito alheio, uma injusta agressão. Muito importante essa palavra aqui, injusta agressão, atual ou iminente. E por que existe a legítima defesa, pessoal? O Estado, ele não pode sempre garantir a segurança aí de seus cidadãos, certo? Não tem uma polícia em cada esquina, infelizmente. Seria bom se tivesse, no entanto, não tem. Dessa forma, a legítima defesa, ela permite que a pessoa se defenda de uma agressão injusta, caso não tenha outro meio disponível, caso o Estado ali não esteja presente naquela situação, tá bem? Então aqui em legítima defesa nós estamos falando principalmente de uma agressão injusta. Vamos lá para o artigo da legítima defesa? Artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, nós iremos falar muito disso aqui quando falarmos ali do excesso, repele injusta a agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Aqui nós temos já todos os requisitos de legítima defesa que eu irei trazer em seguida para vocês. No entanto, eu queria conversar com vocês sobre esse parágrafo único aqui. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou o risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Pessoal, esse parágrafo único aqui, para que ele serve na prática? Na prática, na aplicação do direito, ele não serve para nada, certo? Ele realmente não serve para nada. Por quê? Porque observados os requisitos previstos no caput. Ou seja, ainda assim, tem que observar todos esses requisitos. Se o agente de segurança, numa situação de refém, tivesse observado esses requisitos e matasse, por exemplo, alguém, ele estaria na legítima defesa daquela pessoa. Perfeito? Ele já estaria em legítima defesa. Não precisaria desse parágrafo único aqui, de forma que esse parágrafo único trata-se de um direito meramente simbólico. Certo? O legislador colocou aí só para falar que colocou. Basicamente é isso. Trago para vocês também que existia uma divergência doutrinária se nesse caso de refém, em que o policial vai lá e, por exemplo, mata a pessoa que está com o refém, estaria em estado de necessidade ou legítima defesa. Mas para a doutrina majoritária, inclusive adotada em concursos públicos, estaria já em legítima defesa. De forma que esse parágrafo único veio apenas confirmar isso. Tá? Então nós temos apenas esse entendimento firmado, mas na prática não muda nada. Não muda nada por quê? Porque os requisitos do caput ainda devem estar presentes. E quais são esses requisitos? Eu trago para vocês aqui. Deve ser uma agressão injusta, certo? O que é uma agressão injusta? Aquela agressão que é contra o direito. Não pode ser uma agressão justa, tá? A agressão atual ou iminente deve ser uma agressão que esteja acontecendo ou esteja prestes a acontecer. Não pode ser uma agressão futura, imaginada. Vou citar aqui um exemplo para vocês que aconteceu comigo semana passada na delegacia em que eu atuo. Eu estava lá, no meu plantão, chegou a polícia com um adolescente de 15 anos de idade com uma faca, e ele estava na escola. E assim que eu perguntei para ele por que ele estava com aquela faca, ele disse, olha, doutor, por esses massacres que vêm ocorrendo nas escolas, eu fiquei com medo e eu levei essa faca para a escola, certo? Pessoal, não existe legítima defesa para evento futuro. Apesar das condições que nós temos aí, desses massacres nas escolas, né? Nós não podemos ter essa legítima defesa futura. Você não pode andar armado porque você acredita que pode ser furtado, que pode ser roubado. Isso não pode acontecer, certo? Então ele mereceu ali a atuação, não há legítima defesa nesse caso, tá? A agressão, ela deve ser atual ou iminente. Além disso, pode ser a direito próprio
ou alheio. Dessa forma, caso eu não estou atuando ali como delegado de polícia, certo? Mas eu vejo uma pessoa sendo agredida brutalmente por outra, eu posso sim, qualquer cidadão pode, inclusive, ou até deve, no senso moral, e ali separar aquela briga. Pode, inclusive, agredir o agressor. Pode agredir o agressor, bater nele ali, para tirar ele de cima daquela pessoa, tá? Que você vai estar em legítima defesa daquela pessoa que estava sofrendo essa agressão injusta atual. Uso moderado dos meios necessários. Pessoal, aqui muita atenção, tá? Uso moderado dos meios necessários. Uma pessoa vem me bater no soco, eu pego a minha arma de fogo e acerto a cabeça dela, eu não tive um uso moderado ali do meio necessário, certo? Lógico que aqui eu não quero entrar no mérito com vocês dos casos que acontecem dos policiais, tá? Dos policiais. Por quê? Porque nesses casos nós temos uma situação de muito estresse, nós podemos aqui ter legítima defesa, podemos ter exclusão de culpabilidade. Eu não quero entrar nesse mérito com vocês. Se a pessoa vê que eu estou armado e a pessoa vem em cima de mim com uma faca, eu, como professor e como delegado de polícia, eu digo para você que existe sim legítima defesa. Quem estuda aí para a área de segurança pública, quem já tem um conhecimento da área de segurança pública, sabe o quanto uma faca, por exemplo, pode ser perigosa. No entanto, a pessoa vem apenas com um soco contra mim. Pessoa numa briga de rua, a pessoa nem sabe que eu sou delegado de polícia, acaba brigando ali num bar, e a pessoa, eu vejo que a pessoa só vem no soco, e eu tiro a minha arma que estava escondida e dou um tiro nela, ou pego uma barra de ferro e começo a bater nela brutalmente. Pessoal, eu não tive um uso moderado dos meios necessários, então eu irei responder sim por esse excesso, perfeito? E por fim, o elemento subjetivo aqui, que é o conhecimento da situação de fato justificante, tá bem? Eu devo saber que eu estou em legítima defesa. Por exemplo, vamos citar aqui assim, eu vejo uma pessoa ali, tem uma pessoa que ela está prestes a dar um tiro na outra, certo? E eu tô vendo ela de costas, e eu vou lá, saco minha arma e atiro nas costas dessa pessoa. Mas eu nem tinha visto que ela estava apontando a arma para outra pessoa, querendo matar outra pessoa. Eu estarei abarcado aí pela legítima defesa? Não, pessoal. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Eu não tinha conhecimento daquela situação justificante. Caso contrário, outro caso seria se eu visse a pessoa ali atirando, apontando a arma para outra pessoa, eu visse aquela situação justificante, eu entendesse, tivesse o dolo ali dessa conduta, pensando, vou salvar aquela pessoa, vou agir em legítima defesa, vou atirar naquela pessoa que está com a arma em mãos, tá bem? Nesse exemplo que eu dei, eu não estava vendo que a pessoa estava armada e estava querendo atirar em outra pessoa. Logo, nós precisamos aí do elemento subjetivo. Vamos lá? Aqui eu já falei, legítima defesa requisitos, e agora nós vamos para uma classificação bem importante que vale tanto para a legítima defesa como para o estado de necessidade. E qual é essa classificação? Trata-se de classificação quanto à existência de injusta agressão. Pessoal, pode ser que tenhamos ali uma legítima defesa real, que realmente está ocorrendo aquela situação, realmente está ocorrendo aquela agressão injusta. Por exemplo, eu estou ali num beco, eu vejo o meu desafeto, ele pega e ele tira uma arma de fogo. Eu pego e atiro nele. Isso daí realmente foi uma legítima defesa real. No entanto, pode ser que ocorra uma legítima defesa putativa. E o que é legítima defesa putativa? Nós já vimos na outra aula sobre as discriminantes putativas. Isso eu nem irei falar hoje com vocês, eu irei falar lá quando tratarmos por erro de tipo e erro de proibição, que será na nossa próxima aula, tá? Daí sim eu irei entrar um pouco mais aí no tema de discriminantes putativas. No entanto, pode ser que ocorra uma legítima defesa putativa, tá? Ou seja, eu estava ali andando num beco escuro, por exemplo, o meu desafeto pega do bolso e tira um celular, e eu não vi que era um celular, e eu pego e atiro nele e mato ele. Eu estarei em legítima defesa? Não, pessoal. Aqui nós já teremos outra coisa, tá? Nós já teremos outra coisa. Por quê? Porque trata-se de uma legítima defesa putativa. Aí aqui trata-se lá do artigo 20. Deixa eu colocar aqui o slide para vocês. Artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal,
que tem o mesmo tratamento do erro de tipo. Aqui, eu irei responder, apesar de ser um crime doloso, eu irei responder no quesito culpa, caso esse crime tenha uma previsão legal ali de ser culposo, tá bem? Então, nesse caso que eu dei aí do desafeto, claro, se esse erro for evitável, se for um erro inevitável, ou seja, todas as situações, qualquer pessoa naquela hipótese atiraria, aí sim eu teria a exclusão do crime. No entanto, caso seja um erro evitável, ou seja, eu poderia ter evitado se eu tivesse um pouquinho mais de cuidado, se eu visse que fosse ali um celular, naquela situação eu poderia ter evitado, eu irei responder ali pelo crime, pelo crime culposo, tá bem? Estou escrevendo aqui, vou colocar o slide para vocês, pelo crime culposo. Tá bem, pessoal? Muito importante aqui essa classificação entre real e putativa. Vamos continuar a nossa aula? Vamos lá? Questões sobre legítima defesa. Cabe legítima defesa recíproca? Não, pessoal. Não cabe. Por quê? Porque, havendo duas agressões, uma delas tem que ser injusta. É diferente lá do estado de necessidade, que os dois perigos são justos, certo? Aqui na legítima defesa, não. Uma das agressões, ela tem que ser justa. Então, eu vou lá para bater em alguém, a minha agressão está sendo injusta. Quando a outra pessoa me bate, a agressão dela é justa. Não tem como nós termos aí duas agressões injustas ao mesmo tempo, tá? A agressão, uma delas, ela tem que ser injusta. Não tem como nós termos uma justa, duas injustas, tá? Não cabe dessa forma legítima defesa recíproca. Por quê? Porque na legítima defesa recíproca a agressão é justa, por isso que ela não é tutelada pela norma penal e não tem como nós termos aí duas agressões justas ao bem jurídico tutelado. Possível, no entanto, se revela a legítima defesa sucessiva. E o que é a legítima defesa sucessiva? Pessoal, vamos supor que eu chegue para bater em uma pessoa e eu chego lá no soco para bater nela, certo? Eu começo a bater nela no soco e eu não sei lutar e a outra pessoa começa a me bater. E eu vejo que a outra pessoa pega uma barra de ferro e vem para cima de mim. Ela já estava me batendo e pega uma barra de ferro e vem para cima de mim. Aí eu, opa, agora virou o jogo. Agora eu estou em legítima defesa. Estou em legítima defesa do quê? Daquele excesso daquela pessoa. Aquela pessoa, a partir do momento que ela fez um excesso, que ela está praticando um excesso da legítima defesa dela, a agressão dela começa a ser injusta, certo? Então vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Primeiramente, ela está em legítima defesa. Ou seja, a agressão dela é justa. No entanto, ela pratica o excesso. Ela praticando o excesso, a agressão começa a ser injusta. Perfeito? E aí o jogo vira. Ela praticando o excesso, praticando uma agressão injusta, eu entro em legítima defesa. Isso que a gente se dá o nome aí de legítima defesa sucessiva. Qualquer ato ali que eu fizer dali em diante será legítima defesa. E pode ocorrer que tenha outra legítima defesa. Vamos supor que eu pego uma arma de fogo. A pessoa também entra na legítima defesa. Então assim vai, pessoal. Dependendo ali do excesso da lesão. Se bem que nesse caso a pessoa já estivesse me batendo, pegasse uma barra de ferro para me bater, eu acredito que mesmo pegando uma arma de fogo, eu não entraria no excesso, tá? Eu não entraria no excesso. Aí tem que cuidar caso a caso, mas eu quero que vocês saibam. Estava em legítima defesa, começou a agir com excesso, essa agressão passa a ser injusta e a outra pessoa pode entrar em legítima defesa. Tá? Perfeito, pessoal? Vamos lá para a próxima, então? Só um segundinho, pessoal. Certo. Bom, era isso daqui que eu queria falar com vocês sobre legítima defesa. Realmente já passamos aqui tudo. Nossa, então assim, bastante coisa, pessoal, bastante coisa mesmo. Vocês têm que saber de legítima defesa recíproca, vocês têm que saber de legítima defesa sucessiva, tá? Os meus slides que estavam um pouco embaralhados aqui. E vocês têm que saber os requisitos, o artigo da legítima defesa, certo? Passamos por estado de necessidade, legítima defesa, as teorias ali, tanto do estado de necessidade como da relação entre tipicidade,
ilicitude e também o conceito de antijuridicidade. Agora continuaremos pelas causas excludentes da ilicitude no exercício regular de um direito. Qual que é o conceito de exercício regular de um direito? É a causa excludente de ilicitude que abrange a conduta de qualquer cidadão que é autorizada por lei, que constitui uma prerrogativa legal, desde que, claro, exercido com regularidade. O exercício desse direito ele deve ser regular, pessoal. Ele deve ser limitado. Novamente aqui, o excesso ele será punido, tá? O excesso ele é punido, seja ele doloso ou culposo. Vamos ter alguns exemplos? Vamos lá para alguns exemplos? O que seria um exercício regular de um direito? Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos que os pais podem educar as suas crianças, certo? Os pais podem educar as suas crianças. Daí eu tenho lá uma criança querendo sair de casa. E o pai dela fala, não, você vai ficar em casa. Você não vai sair hoje. Ou mesmo um adolescente ali de 17 anos quer sair de casa. Quer sair sábado à noite para balada. O pai vai lá e fala, não, você não vai sair. Você não vai sair. Pessoal, isso é crime. Em regra, seria crime. Né? Nós temos aí um cárcere privado, até um sequestro, certo? Mas o ECA permite que os pais eduquem os filhos. Não estamos falando aqui do pai bater no filho, né, do pai maltratar o filho, não estamos falando disso, tá? Não irei entrar nesse mérito, mas eu quero que vocês vejam que trata-se aí de um exercício regular de um direito, apesar de ser um fato típico, está lá no Código Penal, você restringir a liberdade daquela pessoa. Quer outro exemplo? É o flagrante facultativo. Qualquer pessoa do povo pode prender alguém que esteja em flagrante delito. Os agentes da segurança pública, eles devem prender alguém que esteja em flagrante delito. Se eu não me engano, isso daqui está lá no artigo 301 do Código de Processo Penal, aí é com a professora Larissa Neves. Mas eu quero citar aqui esse exemplo para vocês, porque qualquer cidadão, eu vejo, vamos supor que eu não fosse servidor público, certo? Eu não sou delegado de polícia. Eu estava andando na rua e vejo uma pessoa batendo na outra, certo? Vejo um jovem ali batendo num idoso. Eu posso chegar lá e prender ele. Eu posso sim. Eu estou no exercício regular do meu direito. Eu posso chegar lá e prender ele. Ou melhor, aí já estaríamos nos casos de legítima defesa, né? Mas eu vejo um jovem ali, vamos dizer, furtando alguma coisa de uma mesa. Eu posso chegar e dar voz de prisão para ele? Eu posso. Eu posso. Mas eu tenho que dar a voz de prisão e segurar ele. Eu não posso começar a chutar ele, não posso começar a bater ele, não posso matar ele. Porque aí eu estaria em o quê? Em excesso. Aí passou do meu exercício regular de direito. Não estamos mais aqui no exercício regular de direito, estamos aqui cometendo um delito, tá bem? Então essas duas hipóteses eu acho que já ilustram bem que o exercício regular de direito tem principal aqui, que você tem que levar para sua prova, é que é um exercício regular de direito, tá bem? Não tem a conceituação dele no Código Penal, não tem um artigo único para ele, igual tem estado de necessidade e legítima defesa, apenas lá no artigo 23, inciso 3, que nós temos que nós temos ali citados o exercício regular de um direito e o estrito cumprimento do dever legal. Perfeito, pessoal? Outra questão que eu queria trazer com vocês aqui é a questão dos ofendículos. E o que são os ofendículos? Vou deixar aqui a tela maior. Os ofendículos, eles são meios de defesa de propriedade ou inclusive de outros bens jurídicos. Vocês sabem aqueles pedaços de vidro que ficam no muro da casa, ou mesmo a cerca elétrica? Esse pedaço de vidro é muito comum em casas na praia, né? Casas na praia, ali no Paraná, nossa, quase toda casa acho que tem pedaços de caco de vidro, né? Todos fincadinhos ali. Mas cerca elétrica, mais fácil, né? Cerca elétrica, pessoal. Vocês concordam que aquilo pode lesionar uma pessoa? Pode, certo? Pode lesionar uma pessoa, sim. E por que que isso é legal? Por que que você não chega lá e prende aquela pessoa por estar aí com aqueles cacos de vidro à mostra ou com aquela cerca elétrica ali à mostra na casa dela? Porque trata-se ali de uma causa excludente de ilicitude. É lícito para a pessoa fazer aquilo, ela pode proteger o seu bem jurídico fazendo aquilo. E nós temos algumas correntes aqui sobre a natureza jurídica dos ofendículos. Eu trouxe as três principais, tá? Há uma séria divergência aqui. A primeira corrente considera que o uso dos ofendículos trata-se aí de um exercício regular do direito de propriedade ou de outro bem jurídico. A segunda corrente traz
que trata-se de uma forma de legítima defesa pré-ordenada. Eu não confio muito nessa corrente aqui, não acredito muito nessa corrente, por quê? Porque a legítima defesa é só para perigo atual ou iminente, não para perigo futuro. Lembra que eu falei isso aqui para vocês lá em legítima defesa? De forma que a corrente que é mais aceita é que enquanto o ofendículo não é acionado, ou seja, está a cerca elétrica lá, enquanto ela não é acionada, o indivíduo age em exercício regular de um direito. Ou seja, ele está no direito dele de fazer aquilo para proteger o seu bem jurídico. No entanto, quando é acionada, a fim de repelir a injusta agressão, o indivíduo passará aí a legítima defesa pré-ordenada. Perfeito? Pessoal, essa questão do ofendículos cai muito em prova e eu gostaria, sinceramente, que vocês levassem as três correntes. Por quê? Porque a primeira e a segunda, elas se contradizem, mas a terceira, que é a mais importante, ela é a junção ali das duas primeiras. E você levando a terceira, desculpa, você já sabe da existência da natureza jurídica e dos ofendículos como legítima defesa pré-ordenada ou como exercício regular de um direito, tá bem? Leve a terceira para a prova que você já vai saber as outras duas, certo? E vamos aqui para a última causa de excludente de ilicitude, que é o estrito cumprimento de um dever legal. Pessoal, o estrito cumprimento de dever legal é o que acontece, por exemplo, quando o juiz decreta ali, dá uma sentença, né, sentencia, o Procópio lá, por exemplo, né? O professor Procópio é meu exemplo aqui nas aulas, ele que me chamou para dar aula aqui na Estratégia, ele é professor de Direito Penal também, então vou usar ele muito aqui nas aulas. O professor Procópio é juiz federal, vamos dizer que ele decretou a busca e apreensão de algum bem, certo? Ele decretou lá, vamos dizer, a penhora de algum bem. Vamos lá para o direito civil. Ele decretou a penhora de algum bem. Perfeito? Foi o oficial de justiça até a casa da pessoa, pediu para entrar na casa, mostrou a ordem judicial ali do professor Procópio e pegou os bens daquela pessoa, pegou o carro daquela pessoa, por exemplo. Pegou o carro daquela pessoa, que era o que estava ali dentro da ordem judicial. E saiu com o carro e trouxe ele até o fórum. Pessoal, essa pessoa não cometeu um crime? Não se subsume, não há tipicidade? Não se subsume ali ao tipo penal de furto? Ele não subtraiu coisa alheia móvel? Sim, é furto. É furto, pessoal. Está ali dentro do fato típico. Mas por que esse crime não é punido? Por causa do estrito cumprimento do dever legal. Porque, novamente trago aqui para vocês, a pessoa está agindo dentro da regularidade. Vamos lá para o conceito? Causa excludente de ilicitude que abrange a conduta do agente que realiza um fato típico no cumprimento do estrito dever legal. Ou seja, cumpre um dever imposto pela lei nos limites por ela determinados. Muito cuidado aqui pela lei, porque isso daqui pode vir de um decreto, pode vir de um regulamento, pode vir de uma decisão judicial, desde que esteja amparado pela lei, certo? Desde que tenha um amparo legal, essa ordem aí, esse dever, ele pode ser imposto por outras formas normativas que não necessariamente a lei. Aqui não se aplica o princípio da reserva legal. Via de regra, pessoal, o destinatário é o funcionário público, é o delegado de polícia, é o oficial de justiça, por exemplo, a pessoa da Anvisa, que vai lá pegar algum medicamento, enfim. Aqui, geralmente, em regra, o destinatário é o funcionário público, mas nada impede que esse excludente atinja o particular. E o exemplo que cai em prova e que a doutrina cita é o advogado. O advogado ele não pode depor contra o seu cliente por fatos que tomou conhecimento a partir de sua atividade profissional. Ele estava ali no seu estrito cumprimento do dever legal, certo? Então ele não pode depor contra as pessoas, contra os clientes dele, ao estar exercendo a sua atividade profissional. Tá bem? Pessoal, sobre estrito cumprimento do dever legal seria isso. Eu já citei os exemplos aqui para vocês no decorrer da explicação, né? Esses dois exemplos já resumem bem. Um delegado de polícia também pegando uma busca e apreensão, pegando a arma de um sujeito, por exemplo, ele estaria ali
no estrito cumprimento do dever legal. Inclusive, aqui é uma diferença. O delegado de polícia, você que será em breve delegado de polícia, estou olhando aqui no seu olho falando isso, estudando aqui comigo, estudando com os outros professores, pegando aí o curso de estratégia, estudando diariamente, você será delegado de polícia em breve. Você, quando vir alguma pessoa em flagrante delito, você terá o dever de prender aquela pessoa. E você estará amparado pelo estrito cumprimento do dever legal. Você tem o dever de prender aquela pessoa em flagrante delito. Perfeito? Você não tem aquela faculdade. Você tem o dever, você deve fazer aquilo. Vamos lá, então? Continuar aqui mais um pouquinho? Eu tenho que falar aqui com vocês sobre o consentimento do ofendido, pessoal. O consentimento do ofendido, ele é tratado, às vezes, como uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Professor, por que é supralegal? Porque ele não está no Código Penal. Ele não está sequer em nenhum código. Ele não está ali dentro da lei. No entanto, a doutrina e a jurisprudência consideram ele, às vezes, uma causa supralegal de exclusão da licitude. E aqui eu trago os requisitos para vocês. O consentimento do ofendido, o conceito por si só já está no próprio nome, né? O ofendido consente que aquele dano ao seu bem jurídico seja causado, certo? E nós temos os requisitos. Primeiramente, o indivíduo deve ser capaz, ele deve ter mais de 18 anos, ele deve ser capaz disso. Validade do consentimento, deve ser um consentimento válido. Logo, se for uma pessoa ali embriagada, se for uma pessoa se for um consentimento falsificado, aquele consentimento, ele não será válido. Ele deve ser titular daquele bem jurídico, tá? Ele deve ser titular daquele bem jurídico. E esse bem jurídico, ele deve ser disponível. Aqui eu trago para mim, pessoal, havia uma grande divergência se a lesão corporal seria disponível ou não, certo? Se uma pessoa ela poderia lhe dispor da sua integridade física. E agora, com a Lei 9.099 de 95, que tornou a lesão corporal leve, tirando aqui do âmbito doméstico, de ação penal pública condicionada à representação, ou seja, se a pessoa que sofreu uma lesão corporal leve, ela deve representar para o agressor ser punido. Aqui nós temos que, desde que seja uma lesão corporal leve, ela é disponível, já que a pessoa pode dispor dela segundo a Lei 9.099, apenas não representando, tá? Então aí já temos que a pessoa pode dispor de sua integridade física, desde que a lesão natural seja leve. Sobre as outras, ainda, claro, há uma séria divergência, no entanto, o entendimento majoritário é que não é disponível, tá? Que não é disponível. Vamos lá continuar aqui. O consentimento, ele deve ser antecedente ou simultâneo, tá? Não pode ocorrer posteriormente. Deve ser no momento da prática do ato. Por exemplo, dois colegas de escola, um vai bater no outro, aquela pessoa lá libera ele, né? Fala, não, pode me bater. Vai lá e dá um tapa. Pronto. Consentimento do ofendido. Forma expressa de consentimento. Aqui não admitimos qualquer consentimento que não seja o expresso. Não pode ser um consentimento tácito. Ah, eu entendi que ele tinha consentido. Não, pessoal, tem que ser um consentimento expresso. Tem que ter ali uma prova daquele consentimento. E, por fim, o elemento subjetivo aqui, vou passar aqui, o subjetivo é que, claro, a pessoa deve ter ciência daquela situação fática, certo? Igual eu já disse para vocês, está presente em todas as causas excludentes de ilicitude. Mas, pessoal, muito importante, esses requisitos que eu coloquei aqui para você são para causa excludente de ilicitude quando o consentimento do ofendido é tratado como tal. No entanto, nós temos hipóteses que o consentimento do ofendido ele é tratado como causa de exclusão da tipicidade. Como assim, professor? Então, o consentimento do ofendido ele pode ser uma causa de exclusão da tipicidade e também uma causa extra-legal, supralegal, justificante? Sim, não ao mesmo tempo, mas ele pode ser ou um ou outro. Cito aqui para vocês o delito de violação de domicílio. Tá? Escrever aqui para vocês, que é o delito de violação de domicílio. Vamos ler esse artigo aqui comigo? Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente
ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Esse daqui é o crime de violação de domicílio. Por que aqui o consentimento do ofendido funciona como uma causa de exclusão da tipicidade? Porque está previsto aqui no próprio tipo penal. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que a tipicidade é subsunção do fato criminoso à norma? Nós excluindo aqui, se há uma vontade expressa que a pessoa esteja na casa da outra, nós não temos mais esse tipo penal. Esse tipo penal aqui ele será excluído, certo? Logo, nós não teremos nem fato típico. Logo, funciona isso daqui como uma causa de exclusão da tipicidade. Então, quando o consentimento do ofendido for elementar do delito, ou seja, se ele estiver expresso ali dentro do tipo penal, nós teremos ele funcionando como causa de exclusão da tipicidade. No entanto, quando não é elementar, ele pode funcionar como causa supralegal da ilicitude, desde que presentes os requisitos que eu já citei aqui para vocês nesse outro slide. Beleza? Passamos aqui a questão do consentimento do ofendido. Esse consentimento do ofendido, pessoal, ele não cai. Ele despenca em prova, tá? Cai muito, cai muito. As bancas, elas já estão cansadas de perguntar sobre os requisitos de estado de necessidade ou da legítima defesa, porque são questões mais simples. Elas estão tentando cada vez mais o candidato, certo? Por isso que eu trouxe para vocês aquelas questões complementares do estado de necessidade, da legítima defesa. Estou trazendo para vocês aqui o consentimento do ofendido, trouxe para vocês a classificação em real, imputativa, em estado de necessidade agressivo, defensivo, o que isso gera no âmbito do direito civil. Então eu trouxe aqui tudo para vocês aprofundarem e acertarem qualquer questão de excludente da licitude na sua prova de delegado de polícia, tá bem? Conte comigo nessa prova, nessas aulas aqui, para a gente realmente acertar as questões e gabaritar esse tema com tudo. Vamos lá, mas ainda não acabou. Tá? Eu estou quase me despedindo aqui, mas ainda não acabou. Temos mais um tema a ser visto nessa aula, que é a questão do excesso. Lembra que eu falei que ia comentar com vocês? A questão do excesso. Vou jogar aqui o slide. Pessoal, parágrafo único ali do artigo 23. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, que seria ali do caput, que prevê as causas excludentes da licitude, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Certo? Eu já falei para vocês que isso cai muito em prova, muito mesmo, porque as bancas costumam colocar que apenas o excesso doloso é punível. No entanto, nós temos outros dois institutos que estão aparecendo bastante também, inclusive em fase discursiva e oral. Certo? São questões aí que as bancas estão cobrando muito. E você tem que saber, você tem que saber, inclusive, escrever sobre isso. E não é um tema difícil. Vamos lá? Excesso extensivo. É quando o sujeito continua a atuar, mesmo quando é cessada a situação de justificação ou de atipicidade. Ou seja, se prolonga no tempo, certo? Se prolonga no tempo. Vamos lá, pessoal. Uma pessoa vem me bater com uma barra de ferro, eu me desvio e começo a acertar ela. Só que eu entro ali num estado de estresse tão grande que eu começo a bater. A agressão injusta já cessou, a pessoa já está ali desmaiada, certo? A pessoa ali já está desmaiada, já cessou a agressão injusta dela. E eu continuo batendo, seja qual for o motivo. Pessoal, isso é excesso e eu deverei responder pelo excesso. Friso aqui com vocês que, normalmente, esse excesso extensivo ele está ligado ao elemento da culpabilidade. Então, não vai excluir pela excludente de ilicitude, mas vai virar aí uma exculpante, tá bem? Vai virar uma exculpante. Nós iremos excluir um elemento lá da culpabilidade que eu falarei na próxima aula com vocês, tá? Na próxima aula eu falarei com vocês sobre a exigibilidade de conduta diversa, ou seja, naquela situação de muito estresse,
não seria exigível outra conduta ali de mim, então eu teria excluído a minha culpabilidade. Aqui aprofundando um pouquinho mais com vocês ainda, mas só para vocês saberem, existe o excesso extensivo e eu já não estaria mais em legítima defesa. Será ali no campo da culpabilidade que será tratado, tá bem? Mas vocês têm que saber o que aqui, né? Até me alonguei um pouquinho mais. Excesso extensivo tem a ver com tempo, se prolonga no tempo. E o excesso intensivo, professor? Excesso intensivo tem relação com os meios utilizados ou ao grau de utilização do meio. Ou seja, a pessoa vem me bater com um soco inglês e eu pego a minha arma e dou 10 tiros nela, certo? Houve excesso nesse caso? Na minha opinião, houve. A pessoa veio te bater ali apenas no soco, ou no soco inglês ali, e você tira uma arma e dá 10 socos nela. Dá 10 tiros nela, desculpa. Dá 10 tiros nela. Aí houve excesso, eu deverei responder aí pelo excesso intensivo, tá? Então lembrem, excesso extensivo se prolonga no tempo. Excesso intensivo tem relação com os meios utilizados e com o grau de utilização desse meio. Pessoal, 1h20 de aula seguidas aqui sobre ilicitude e chegamos ao fim. Eu deixo aqui meu Instagram para vocês. Novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a aula, me segue lá, me manda mensagem, tá bem? Fico totalmente à disposição. Sou delegado de polícia lá no Paraná, mas agora estou aqui também como professor do Estratégia de Direito Penal e estou super à disposição lá de todos os alunos que forem falar comigo, não tenham dúvidas disso, respondo todos os directs, é só entrar em contato comigo lá, tá bem? Meu muito obrigado por vocês estarem assistindo a essa aula aqui, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham um feedback para me dar, também peço que entrem em contato comigo lá no Instagram, tá bom? Então, muito obrigado. E finalizo aqui, até o nosso próximo encontro, que iremos continuar a teoria do crime no substrato da culpabilidade. Então, até logo, pessoal!